Boa tarde, pessoal do curso técnico em recursos pesqueiros, curso técnico em mecânica do IFSC Itajaí. Hoje a gente vai começar uma nova fase na disciplina, a parte que vai envolver literatura brasileira modernista e contemporânea, dando continuidade ao conteúdo da professora Maristela quando ela começou o semestre. Fizemos nossa primeira avaliação na semana passada, voltada à argumentação, a um conteúdo de redação, produção textual, também na ementa de vocês. E agora, a nossa segunda avaliação, que estará prevista para começo de julho, será voltada ao conteúdo de literatura brasileira. Então, quando eu falo em literatura, a primeira coisa a se pensar é na literatura como representação da realidade, ou seja, a arte imita a vida. Portanto, cada estética literária vai ter ali uma certa ligação ao contexto histórico-cultural da sua época, tá? Vale a pena a gente ressaltar também que uma escola literária sucede a outra, ou seja, rompe com os paradigmas da escola anterior. Assim foi com o arcadismo, que rompeu com o barroco, o romantismo, que rompeu com o arcadismo, e o realismo, que rompeu com o romantismo. Assim como o modernismo, mais adiante, rompe com o parnasianismo, por exemplo. Tá? E é justamente esse último caso do modernismo que a gente vai estudar na aula de hoje. Como surgiu a literatura moderna no Brasil. Tá? Então, gente, para entender esse movimento cultural que foi um marco na literatura brasileira, que foi o modernismo, a gente tem que entender que esse movimento não foi da noite para o dia. Tem um contexto de antecedentes históricos e também vai se dividir aí em pelo menos 3 gerações. Hoje vamos estudar somente a primeira geração modernista, que se dá de 1922 a 1930. Então, o contexto histórico-cultural é de fim da Belle Époque, ou Bela Época, tá? Ou seja, é um padrão estético francês vigente, né? Um modelo de fazer arte e literatura voltado ao modelo da França, da Europa. Uma cultura ainda muito eurocêntrica, tá? Para quem não se lembra, o romantismo foi uma escola literária que se deu aos moldes da literatura europeia. O índio brasileiro era visto como um índio europeu, com características do cavaleiro medieval, o índio branco, europeizado, de olhos verdes, traços europeizados. Né? Então, tudo era baseado na Europa. A gente vai ter uma obra chamada Macunaíma, nessa época, que vai explorar a formação histórico-cultural do povo brasileiro. Tá? E nessa obra, o nosso herói, o central, o Macunaíma, que é um anti-herói, porque ele representa justamente o caráter duvidoso do brasileiro, aquele jeitinho brasileiro de fazer as coisas, ele vai, em certo ponto, enviar uma carta para as Icaniabas, que são divindades de onde ele vem, já que Macunaíma é um personagem nativo indígena brasileiro. Contando que foi para São Paulo e lá naquela época, década de 20, viu que as mulheres paulistanas, na verdade, utilizavam os moldes europeus, os moldes franceses para se portar, para se vestir, para se maquiar. Então, tudo naquela época girava em torno do que era o ideal de beleza francês. Tá? Esse padrão francês de vida de beleza foi se alterando gradativamente pelo modelo norte-americano, né? A geração Coca-Cola, a geração fast food, American Way of Life, nos anos 50. Mas até então, o modelo de vida, de boa vida, era o modelo francês. Tá? E nessa época surge também a Primeira Guerra Mundial, um conflito bélico de proporções inigualáveis, somente perdendo para a Segunda Guerra Mundial, sendo uma era de muitos conflitos, transformações socioeconômicas, tá? Que se refletem também no modo como as cidades vão sendo equipadas, vão sendo urbanizadas e modernizadas, tá? Industrializadas. Com a maior abertura das cidades a novos povos, a imigração e a imigração também, surge novamente a modernização dos costumes, como consequência desse processo. E também uma busca pelo progresso, não só das cidades, mas também cultural, uma liberdade maior cultural. É o contexto no Brasil da República Velha, tá? Então, derrubou-se o Império e instaurou-se a República com isso. Só um minutinho, gente, deixa eu verificar uma coisa. Ok. Também temos a política do café com leite, portanto,
governo se fazia de oligarcas, fazendeiros, para oligarcas, fazendeiros. Tá? Um contexto que atendia exclusivamente aos interesses da elite cafeeira, ainda vigente na época, e também com grandes levas de imigrantes ao Brasil, principalmente italianos, alemães e japoneses, para poder suprir a demanda da escravidão, já que os ex-escravos estavam sendo libertos, alforriados, né, com o fim, com a abolição da escravatura e também, consequente, fim do Império. Surgem os imigrantes, né, chegam ao Brasil para ocupar o papel dos escravos, mas agora com monetarização, recebendo pelo trabalho que faziam. Forma-se, por conseguinte, uma mão de obra proletária estrangeira, tá? Os trabalhadores estrangeiros, que vão implantar também ideias anarquistas e grevistas inspiradas pela Revolução Russa, pelos ideais bolcheviques e pelo socialismo também, tá? Nesse âmbito, se dá também um contexto de marginalização dos ex-escravos. Os ex-escravos foram deixados sem eira nem beira, como diz popularmente, né? Eles foram, expulsos da senzala, muitos ficaram na própria fazenda, no engenho, porque ali eles tinham comida e cama, bem sujo, bem precário, mas tinham, então eles preferiram ficar ali mesmo, num semi-contexto de escravidão, análogo à escravidão. Outros foram para os cortiços, que eram emaranhados de casas no centro da cidade, São Paulo, Rio de Janeiro. Mas por ser um contexto de Belle Époque, essas pessoas, esses ex-escravos, foram expulsos do centro da cidade porque ali queriam se embelezar. Havia um processo, um projeto sanitário de embelezamento desses grandes centros urbanos brasileiros, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Com isso, foi expulsando-se cada vez mais os ex-escravos e uma população majoritariamente negra para a periferia, para as favelas. Com isso, a figura do negro cada vez mais é marginalizada na sociedade brasileira, desembocando nesse racismo estrutural que até hoje perdura no Brasil contemporâneo. Um minutinho, vou tomar um cafezinho também aqui. Então, gente, o contexto histórico-cultural da época é um contexto de modernização dos costumes e dos transportes, por exemplo. Aqui a gente tem um carro, começa a surgir o carro aí em sua versão moderna, vamos dizer assim, né? Claro, vai se modernizar muito mais. E as pessoas, as mulheres, começam a se vestir de um modo mais moderno também. Abre-se um pouco a mente nessa época de Belle Époque, né? De revolução dos costumes, de embelezamento dos costumes. Aqui a gente tem uma figura de São Paulo, um viaduto do chá na década de 20, tanto de carros, né, começa a surgir aí também os prédios, os arranha-céus. Então, essa industrialização de São Paulo vai desembocar na modernização também da cidade, na urbanização, tá? E no inchaço populacional, porque os novos operários, a burguesia industrial que surge é formada provenientemente, predominantemente por italianos, alemães e estrangeiros, tá? Aqui a linha de mão, né, de operariado de carros também, as pessoas vão adquirindo, né, esses carros, o poder aquisitivo vai aumentando com essa segunda revolução industrial, né, enfim. Aqui as mulheres também, com os costumes se modernizando, começam a usar calça. Então, naquela época era impensável uma mulher usar calça ou usar um biquíni, um maiô na praia. Tanto que na primeira foto o oficial está medindo para ver quantos centímetros acima do joelho está esse maiô da moça, porque não poderia ser muito acima do joelho. Isso é um crime. Então, olha ainda o contexto de repressão à mulher, né, que havia nessa época. Uma época de muita luta para a mulher. Ela estava lutando pelo sufrágio feminino, pelo voto universal também. As mulheres estavam tentando, de fato, adquirir direitos que originalmente eram para ser seus também. A mulher de calça eu acho polêmico, porque eu vi recentemente um relato de uma mulher que faleceu esses dias, 102 anos de idade, 104 anos, eu acho. A primeira dentista, se não me engano, formada pela UFPR, em Curitiba, na década de 40. Ela foi a primeira mulher a usar calças em Curitiba, nos anos 40. E ela foi praticamente linchada. Então, vocês imaginem a violência, né, e também a opressão que a mulher sofria por usar calça naquela época, nos anos 20. É um contexto totalmente diferente, com uma mentalidade sem ser anacrônica, uma mentalidade muito primitiva, tá? Aqui a gente tem também, nos Estados Unidos, a lei seca, né, sendo implantada, porque havia
um grande problema com o alcoolismo, então, para evitar esse problema, a lei seca foi implantada, vários barris de cerveja foram descartados, tá? Surge a geladeira também, então os itens eletrodomésticos, essas coisas começam a surgir nessa época, uma grande modernização no pós-guerra, Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos está fazendo o nome dele, porque ele se tornou credor de vários países após a Primeira Guerra e após a Segunda Guerra. Com isso, tornou-se a maior potência mundial e culminou na Guerra Fria, com a União Soviética. Agora, falamos do contexto histórico-cultural, vamos para a arte em si, né? Como se configurou a arte do período, gente? Bom, nesse período surgem, florescem algumas vanguardas, a arte de vanguarda, ou vanguardas europeias. Como é isso, gente? Vanguardas europeias são tendências de arte da época, no começo do século XX, que vão impactar todo o mundo, toda a configuração estética da arte no mundo como um todo. E elas buscam ressignificar o conceito da própria arte, já que vanguarda é estar à frente, ir à frente. O vanguardista é aquele que vai à frente, que experimenta. Então, é uma estética, são várias estéticas de experimentação, tá? De ressignificação da arte, das suas técnicas, enfim. Tá? É um caminho para surgir a arte moderna. Então, vanguarda é o nome dado às tropas militares que vão à frente no exército, aqueles que são os primeiros. Por isso, uma metáfora para pioneirismo. Os artistas são pioneiros na arte moderna no mundo. As vanguardas são futurismo, surrealismo, cubismo, expressionismo e dadaísmo. Vamos ver como isso vai impactar na arte brasileira também, na literatura brasileira. Expressionismo é a arte do instinto. Trata-se de uma arte, uma pintura dramática, subjetiva. Gente, expressionismo nada mais é do que a expressão dos sentimentos humanos, a expressão do íntimo. Então, tudo que a gente sente no nosso interior vai estar expresso nessa pintura. Deforma-se a figura, porque para os autores expressionistas, a expressão do íntimo é algo muito turbulento, não, tortuoso, algo muito abstrato. Então, por isso a pintura ela não tem uma forma muito definida, né? Ela é muito abstrata. São uma mistura de cores que vão aludir ao ciúme, ao medo, temas universais que todo mundo sente no seu íntimo. Solidão, miséria humana, dentre outros. Então, há uma grande pesquisa no domínio psicológico e as pinturas são através de cores muito vibrantes. Por exemplo, a pintura O Grito, do Edvard Munch, muito conhecido de vocês, é uma pintura expressionista. É a expressão do medo, de um sentimento humano, né? Por isso, expressionismo. E são pinturas com essas cores vivas e muita abstração, né? Nada muito fixo. São pinturas que permitem uma dupla interpretação, uma tripla interpretação, tá? E é, como o próprio slide diz, uma técnica violenta, né? De pintura. A espátula vai e vem com explosões de tinta, né? Uma preferência por temáticas geralmente trágicas, sombrias, tá? Isso é o expressionismo. O impressionismo, por sua vez, é a impressão sobre a realidade, a impressão que o artista tem sobre a realidade, sobre o que ele vê. Tá? Eles vão aí retratar o cotidiano, muito inspirados pela arte realista, tá? Do final do século XIX. Então, impressionismo é a impressão que se tem do cotidiano, de momentos da realidade. Tá? É muito objetiva essa pintura, né? Percebam, a mãe com as filhas, um momento cotidiano entre mãe e filhas. O surrealismo é a arte do irracional, do inconsciente, né? Essa aqui é uma obra do... Eu não vou lembrar o nome do autor, mas é uma obra... Eu acho que é do Salvador Dalí, talvez. Tá? Vai representar o irracional, o subconsciente. Surreal é a arte que vai além do real. Ela vai para o inconsciente, para o subconsciente. Tá? Ela vai explorar, geralmente, o fantástico, a nossa imaginação, aquilo que fica bem escondido no nosso inconsciente, tá? Não tem nada a ver com real. Geralmente é uma arte do irreal, daquilo que não tem explicação fixa. É algo que vai contrariar o que convém, contrariar o concreto, as regras objetivas do viver, como é o caso dessa pintura. Homens chovendo, uma chuva de homens. Né? Então, é a imaginação, é o sonho, né? O onírico, o fantástico, a razão humana perdendo aí o seu controle. Tá? Isso é ser surrealista. Dadaísmo, a quarta vanguarda europeia, é uma brincadeira, é uma grande brincadeira, porque vem da palavra dada. Dada significa cavalo de madeira em francês. Tá?
Dadaísmo vem de dada, porque dada, cavalo de madeira. Não tem muito sentido. Então, o dadaísmo é uma arte do nonsense, do não fazer sentido, justamente porque é uma arte de rebeldia, uma arte de combate ao passadismo, ao academicismo, a tudo que se fez de acordo com os padrões estéticos artísticos europeus até então vigentes. Tá? É uma arte de quebra, de ruptura, o dadaísmo. É a arte do aleatório, tá? De negação da cultura acadêmica, da cultura vigente. Né? É uma arte de rebeldia. Tanto que aqui a gente tem uma mescla, né? Um banco com uma roda de bicicleta. Aquele pinico muito famoso, também exposto em museus, é uma arte dadaísta também. Né? Então, é a arte do aleatório. O cubismo, por fim, é a arte da geometria. Tá? Tenta representar principalmente a arte em movimento, né? Em suas dimensões, na profundidade, como se ela estivesse em movimento. Então, é possível verificar todos os ângulos na pintura cubista, que é a pintura geométrica. Né? Então, há essa grande tendência à geometrização, renúncia à perspectiva, são obras muito coloridas e que não têm uma planificação, são obras muito também abstratas. Tá? E falta o nosso futurismo, a vanguarda europeia, guardem isso para a prova, que mais vai impactar o modernismo brasileiro. Né? Então, o que é futurismo, gente? Vai surgir no Manifesto Futurista de Marinetti, em 1909, um poeta italiano, dizendo que o esplendor do mundo se enriqueceu com uma nova beleza, a beleza da velocidade, do automóvel. Então, pro futurista, o que mais importa numa arte é retratar o movimento, a dinamicidade, a velocidade do automóvel, por exemplo, né? Captar a plasticidade das formas em movimento no espaço. Como, por exemplo, esse cachorro aqui com as patas em movimento. Então, o futurismo é a arte da dinamicidade, do movimento, tá? Da valorização daquilo que é um prenúncio a um futuro melhor, na visão do poeta, do artista. Né? Então, novamente aqui, a dinamicidade, né? Uma arte totalmente antiestática, que foca na velocidade como uma manifestação de futuro, de modernidade. Tá? Aqui a gente tem uma máquina, a engrenagem da máquina funcionando. Eu acho que essa obra chama a velocidade do automóvel. Né? Então, só as rodas do automóvel, as engrenagens do automóvel. É uma arte futurista, uma arte do movimento, da dinamicidade. Chegando, finalmente, à literatura brasileira, primeira geração modernista. Vamos ler esse poema, Os Sapos, do Manuel Bandeira. Vamos lá. Os sapos, enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos os sapos. A luz os deslumbra, em ronco que a terra berra o sapo-boi. Meu pai foi à guerra, não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz, meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos. Que arte, e nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dê a norma, reduzir sem danos a formas a forma. Clame a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urra ao sapo-boi, meu pai foi rei. Foi, não foi, foi, não foi. Brada em um assomo o sapo tanoeiro. A grande arte é como lavor de joalheiro. Ou bem de estatuário. Tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros sapos pipas, um mal em se cabe, falam pelas tripas. Sei, não sabe, sabe. Longe da gritaria, da grita, lá onde mais densa, a noite infinita veste a sombra imensa, lá fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário é que soluças tu, transido de frio, sapo cururu, da beira do rio. Gente, isso vai cair na prova, já adianto para vocês, então estudem bastante, tá? O que diz o poema Os Sapos? Primeira coisa, quem são os sapos? Tá? Olha só, o sapo tanoeiro parnasiano aguado. Os sapos são os poetas. É um poema metalinguístico, um metapoema, que faz referência ao próprio fazer poético. Os sapos é uma crítica à poesia parnasiana, que é a estética literária vigente anteriormente ao modernismo.
tá? Logo nessa transição do século XIX para o século XX, esse fim de século. O modernismo, o poeta moderno, vai criticar o parnasiano porque o parnasiano não se importa com o conteúdo poético. Ele faz a poesia pela própria forma. A poesia tem que ter como característica central a beleza, tá? E não o conteúdo. A forma é o central numa poesia bem feita para o parnasiano. Então, o poeta parnasiano tem um lema: arte pela arte. E ele coloca isso aqui, né? O sapo tanoeiro. A grande arte é como lavor de joalheiro. Porque para o poeta parnasiano, a poesia, a arte bem feita, era como o lavor do joalheiro. Fazer joia requer precisão, tempo e grande investimento. É um ofício, né, que exige muito do seu produtor. É como se o poeta fosse um escultor, né, um joalheiro. Tá? Então, isso aí é a arte pela arte. Ou seja, fazer arte para mostrar a própria arte. A arte da forma, da poética da beleza, sem nenhum conteúdo. Isso é parnasianismo, tão criticado pelos poetas modernistas. Tá? Então, o sapo fica nessa repetição, a saparia, né? Fica nessa repetição. Foi, não foi, foi, não foi. É como se fosse um coro que vai repetindo, 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 porque o parnasiano fazia isso. Era uma poesia mecânica, sempre com o mesmo padrão estético, não inovando, não permitindo liberdade formal. Era uma poesia engessada. Tá? Essa é a grande crítica desse poema, Os Sapos, aos poetas parnasianos. Né? O sapo, Pururu, ali no final, na beira do rio, transidos de frio, é o poeta modernista que está tentando ali engajar, colocar a sua arte em voga. Tá? Esse poema de 22, do Manuel Bandeira, foi apresentado na Semana de Arte Moderna como uma iniciativa de rebeldia e de crítica aos parnasianos. Tá? Falando em Semana de Arte Moderna, foi um movimento, tá, que envolveu a burguesia culta paulista e carioca. Por quê? Né? E aí eu vou dizer que eles foram um pouco hipócritas, esses modernistas, tá? Porque eles queriam derrubar tudo que era a arte vigente no Brasil até então, os moldes europeus, uma arte eurocêntrica, tudo bem, compreendo a proposta deles, valorizo muito isso. Abriram muito espaço para os outros poetas que vieram depois, mas eles também eram burgueses, criticavam tanto os burgueses, mas também eram burgueses. Só aprenderam a fazer uma arte moderna, inspirada nas vanguardas, porque foram para a Europa estudar como fazer uma arte de vanguarda, porque tinham dinheiro para isso, tinham recurso para isso. Então, obviamente, somente esse grupo de burgueses da alta elite carioca e paulista poderia renovar a arte brasileira por ter contato incrivelmente e ironicamente com a arte europeia, que é justamente o que eles queriam quebrar o padrão, né? As vanguardas são europeias. E a gente vai ver uma influência muito forte do futurismo, do surrealismo e do expressionismo, principalmente na arte moderna brasileira. Então, a Semana de Arte Moderna, em 22, foi uma semana, literalmente. Na verdade, foi 4 dias, não foi uma semana. De encontros, de saraus, de apresentação de murais, de exposição de pinturas, de reclamação de poemas, um ponto de encontro desse grupo de modernistas para que divulgasse um modelo padrão de arte moderna, vanguardista, né? Então, inclusive, nessa Semana de Arte Moderna, muitas coisas aconteceram fora do previsto, né, do planejado. Por exemplo, aquele famoso musicista Heitor Villa-Lobos, compositor, foi cantar para um concerto na Semana de Arte Moderna de chinelo, se não me engano, né? Ou uma sandália ali muito humilde. E foi criticado, foi visto como um rebelde, uma rebeldia, né? Que ele foi contra os padrões estéticos vigentes da época e estava errado, mas na verdade não foi algo pretensioso. Ele estava com frieira, simplesmente, né? Por isso ele não usou sapato. Então, muita coisa também, tem muita lenda, parlenda, por trás da Semana de Arte Moderna. Mas, basicamente, né, o Menotti Delpic, que é um dos modernistas, diz o seguinte, sobre o próprio modernismo. A nossa estética é de reação, como tal é guerreira. O termo futurista, com que erradamente etiquetaram, aceitamo-lo porque é um cartel de desafio. No Brasil, não há, porém, razão lógica e social para o futurismo ortodoxo, porque o prestígio do seu passado não é o molde, a tolher a liberdade de maneira de ser cultura. Demais ao nosso individualismo estético, repugna as aulas de uma escola. Procuramos, cada um, atuar de acordo com o nosso temperamento, dentro da mais arrojada sinceridade, ou seja, a coexistência de uma série de estilos de arte. Né? Isso é fazer uma arte moderna. E é muito importante vocês compreenderem a primeira geração modernista como uma estética de reação. Por isso, há essa chamada de arte fase heróica. Tá? Por que heróica? Porque eles eram precursores, pioneiros que
se propuseram a destruir para construir. Como assim destruir para construir? Destruir, até então, a arte de museu, a arte de passado, a arte europeizada, de que vivia o Brasil, uma arte idealizada, aos moldes europeus, para construir uma arte genuinamente brasileira. Tá? Então, essa é a fase, a primeira fase, né, de 22 a 30, é a fase da destruição, destruir os padrões europeus de arte brasileira, para que, posteriormente, os futuros modernistas possam construir uma arte puramente brasileira, com temas brasileiros. Tá? Olha o que Del Picchia diz. Queremos luz, ar, ventiladores, aeroplanos, reivindicações obreiras, idealismos, motores, chaminés de fábrica, sangue, velocidade, sonho nossa arte. E que o rufo de um automóvel, nos trilhos de 2 versos, espante da poesia o último deus homérico, que ficou anacronicamente a dormir e a sonhar na era do jazz band do cinema, com a frauta dos pastores da Arcádia e os seios divinos de Helena. Então, foquem-se nisso. Queremos luz, ar, ventiladores, aeroplanos, reivindicações obreiras. Isso é ser moderno, é o próprio ideal de futurismo, dinamicidade, arte do movimento, da velocidade. Tá? Ser moderno, então, é criar um código novo, que vai diferir do código parnasiano e simbolista, que é o que vinha até então sendo feito no Brasil. Moderno, além da forma, também a mensagem, as temáticas são modernas. Há uma maior liberdade formal na forma da poesia, da escrita e também do conteúdo, das temáticas. Tá? Então, a primeira geração, né, essa geração tem o objetivo, novamente, que eu falei, de destruir, né, destruir o padrão estético vigente europeu para construir uma arte puramente brasileira. Tá? Uma arte que expressasse a identidade brasileira tal como ela é. Ficou marcado principalmente por alguns manifestos que ditavam o que era uma arte propriamente modernista. Tá? Mas, basicamente, essa geração heróica, a fase heróica de primeira geração, tem esse objetivo de revalorizar o passado tradicional indígena e de buscar ressignificar a nossa identidade nacional como um povo que vem dos índios. Tá? Então, o Manifesto Pau-Brasil, escrito por Oswald de Andrade, busca uma poesia tipicamente brasileira. Tá? Ele diz o seguinte: a reação contra todas as indigestões sabedoria, o melhor da tradição lírica, o melhor da demonstração moderna, apenas brasileiros de nossa época. O necessário de química, mecânica, economia, balística, tudo digerido, sem meeting cultural, práticos, experimentais, poetas, sem reminiscências livrescas, sem comparações de apoio, sem pesquisa etimológica, sem ontologia. Bárbaros, crédulos, pitorescos e meigos, leitores de jornais, pau-brasil, a floresta e a escola, o Museu Nacional, a cozinha, o minério e a dança, a vegetação, pau-brasil. Por que pau-brasil? Questão de prova, tá? Porque é uma busca pela identidade nacional. Pau-brasil é a árvore, né, que deu muitos frutos aos portugueses, mas que é uma árvore tipicamente brasileira. Tá? Então, essa busca pelo passado, pelas raízes do povo brasileiro, pela formação cultural do povo brasileiro. Por isso, o Manifesto Pau-Brasil. Tá? Buscar explicações do que a gente é na nossa origem. O manifesto antropofágico, quem se lembra do que é antropofagia, né? Antropofagia é um rito, né? Muitas tribos utilizam esse rito, que consiste em comer a carne do inimigo, que foi preso, né? Para poder adquirir a força desse inimigo, tá? Então, na arte, antropofagia é comer a cultura do outro, mas tem que ter muito cuidado, segundo Oswald de Andrade, porque a intenção de promover o resgate da cultura primitiva é notável do manifesto. E o autor o faz por meio de um processo não harmonioso de tentar promover a assimilação mútua por ambas as culturas. Oswald, no entanto, não se opõe drasticamente à civilização moderna e industrializada, mas propõe um certo tipo de cautela ao absorver aspectos culturais de outrem, para que a modernidade não se sobreponha totalmente às culturas primitivas, e também para que haja maior cuidado ao absorver a cultura de outros lugares, para que não haja absorção desnecessária e a cultura brasileira vire um amontoado de fragmentos de culturas exteriores. Então, para Oswald de Andrade, a independência cultural brasileira ainda não tinha sido proclamada. Em 1822, a gente teve a independência histórica brasileira em relação a Portugal, independência política, econômica e assim por diante. Mas a independência artística, cultural, ainda não.
Então, olha a data, não é significativo? 100 anos depois, em 1922, é a data que se declara a Semana de Arte Moderna e, por conseguinte, se declara a independência cultural brasileira. Agora se faria arte perante um padrão estético brasileiro de fato, segundo a identidade do brasileiro de fato. Tá? Aí aqui a gente tem um poeminha também, bem engraçado, um poema paródia do Oswald de Andrade, Erro de Português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena, fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Né? Então, é um poema sátira, né? Que busca ressignificar esse processo da colonização, né? Como seria se, né? Como seria se o índio tivesse dominado o português, não o contrário? O índio tivesse despido o português, de acordo com os costumes indígenas, de andar pelado, né? De tradição. Como seria o Brasil indígena no século XXI? Já pensaram nisso? A gente falaria provavelmente uma língua indígena, ou uma série de línguas indígenas, né, no Brasil. Os costumes seriam outros. A gente foi aculturado, na verdade. Né? O brasileiro, de fato, é o índio. Ele foi aculturado pelo europeu. Aculturado é um processo, né, de retirada da sua identidade cultural. Foi convertido de crenças politeístas para uma crença monoteísta, cristã, né, dentre outros aspectos. O próprio vestuário, os costumes, a alimentação, e foi massacrado, né? Porque o português trouxe doenças para cá, doenças que o índio não tinha remédio, não tinha erva que curasse. Então, foram massacrados, de fato, né? Dizimados pelas doenças e pelo armamento bélico europeu. Então, quando o autor diz erro de português, é uma frase, uma expressão que joga com um duplo sentido, né? Porque erro de português pode ser da gramática, mas erro de português de rota, porque inicialmente disse, né, que o Portugal não iria para o Brasil, queria achar as Índias, né? Mas por um erro de percurso veio parar no Brasil, por aqui ficou. Muitos dizem que é controversa essa tese porque já se buscava no Brasil potencial econômico, né, para uma exploração bastante monstruosa, como foi feita, com todas as nossas riquezas naturais sendo levadas para Portugal. Foi o que aconteceu. Tá? Então, outro poema do Oswald de Andrade também, que vai refletir muito do que foi o espírito modernista, de rebeldia, tá? Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Para quem não se lembra, gente, a gente tem uma regrinha na língua portuguesa, aos moldes gramaticais do português europeu do século XIX, da próclise, ênclise e mesóclise, ou seja, não se pode, segundo a gramática normativa, iniciar uma oração, um período, ou após uma vírgula, após um ponto final, com o pronome me, te, se, e assim por diante, né? Não pode falar, me dá um cigarro, me faz isso, me passa um cobertor. O correto é passe-me um cobertor, né? O verbo antes do pronome. Em começo de frase, oração, período, começo de parágrafo, após ponto final, após vírgula, tá? Mas o modernista tem um espírito de vanguarda, de experimentação. Ele quer mostrar a língua brasileira como ela é, a língua do português do Brasil como ela é de fato. O brasileiro em si, na oralidade, fala até hoje, me dá um cigarro, me faz isso, me procura aquilo, né? Me traz isso. Não fala, traz-me isso. Né? Isso é muito típico do português de Portugal. E se a gente quer ressignificar a gramática brasileira, nada mais justo do que realmente fazer uma poesia de acordo com os moldes orais da língua oral popular brasileira. Tá? Isso pode cair na prova também. Então, essa subversão da ênclise, né, do dê-me, faz-me, traz-me, começando com o verbo e depois o pronome, vai ser subvertida no modernismo pela próclise, né? Me dá, me faz, me traz. Porque é assim que o brasileiro, o bom brasileiro, fala, de acordo com Oswald de Andrade. Tá? Já falamos disso, né? Então, a colocação pronominal, né? Há uma subversão linguística com um grande uso da próclise, né? Que é o pronome antes do verbo, que é tipicamente brasileiro. É uma construção que caracteriza o português brasileiro. Olha só, esse aqui é um trecho do Macunaíma, do Mário de Andrade. Se ergueu na jangada com os braços. O correto, segundo a gramática normativa, seria ergueu-se, né? Ou diga-me uma coisa. E aqui ele diz me diga uma coisa, me esconde, né? Então, subvertendo essa gramática do português
normativo, europeizado, né? Isso é ser moderno, é de fato fazer uma literatura com a língua brasileira, tá? Aqui, Manuel Bandeira, né? Vamos lá. Sino de Belém, sino da paixão. Sino de Belém, sino da paixão. Sino do Bonfim, sino do Bonfim. Sino de Belém, pelos que ainda vêm. Sino de Belém, bate bem, bem, bem. Sino da paixão, pelos que ainda vão. Sino da paixão, bate bom, bom, bom. Sino do Bonfim, porque chora assim. Sino de Belém, que graça ele tem. Sino de Belém, bate bem, bem, bem. Sino da paixão pela minha irmã. Sino da paixão pela minha mãe. Sino do Bonfim, o que vai ser de mim? Sino de Belém, como soa bem. Sino de Belém, bate bem, bem, bem. Sino da paixão por meu pai? Não, não. Sino da paixão, bate bom, bom, bom. Sino do Bonfim, baterás por mim? Sino de Belém, sino da paixão. Sino da paixão pelo meu irmão. Sino da paixão, sino do Bonfim. Sino do Bonfim, ai de mim por mim. Sino de Belém, que graça ele tem. Gente, estranho, né? Meio louco esse poema. Manuel Bandeira, né? Mas, basicamente, para entender esse poema, temos que entender o contexto de vida de Manuel Bandeira. Esse poeta modernista, primeira geração, foi condenado à morte. Tá? Quando era criança, adolescente, ele teve uma tuberculose, se eu não me engano, e os médicos disseram que ele não viveria além dos 18 anos de idade, dos 20 anos de idade. Morreria muito jovem. Ele subverteu a lógica, que é esperada, e sobreviveu até os 85, 90 anos. Já morreu muito velhinho já. Mas, por ser meio que condenado à morte tão cedo, ele escreveu a vida inteira sobre morte, sobre doença, sobre como era se sentir doente, se sentir um morto, um possível morto a qualquer instante. Né? Então, quando ele fala sino de Belém, representa metaforicamente a nascida de Jesus Cristo. Né? Então, pelos que ainda vêm, pelo nascimento das pessoas que vêm por aí. Sino da paixão é o morto, né? Quando Cristo, a paixão de Cristo, né? Quando ele morre. Então, pela mãe, pela irmã, pelo irmão, tá? E sino de Bonfim baterás por mim, né? Quando será que ele vai morrer? Então, a temática do poema, na verdade, tem muito a ver com a própria vida do Manuel Bandeira. É a incerteza do morrer, porque a única certeza que ele tem é a morte, mas ele não sabe quando morrerá, quando deixará de viver. Isso aflige ele, essa incerteza do quando ele vai morrer. Tá? Então, por isso, sino de Belém, né? Sino da paixão, sino do Bonfim. Os sinos representam a efemeridade da vida, né? O processo de decorrer do tempo de vida até que a gente vá morrer. Tá? Se cai na prova, então, sino de Belém, do nascimento. Sino da paixão, da morte. Sino do Bonfim é a incerteza do autor de quando ele venha a morrer. Tá? E perceba, sino de Belém, bate bem, bem, bem. Sino da paixão, bate bom, bom, bom. Bem, bom, bem, bom. Representa a própria musicalidade do sino, tá? Então, é uma metalinguagem, né? O poema representando o próprio sino, né? Como bate o sino. Isso é poesia experimental, tá? Por isso modernista. Também do Manuel Bandeira, né? Trem de ferro. Café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, o que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão. Agora sim, voa fumaça, corre cerca. Ai, seu foguista, bota fogo na fornalha que preciso. Muita força, muita força, muita força. Aô, foge, bicho, foge, povo. Passa ponte, passa poste, passa pasto, passa boi. Passa boiada, passa galho. De engazeira, debruçado num riacho, que vontade de cantar. Aô, quando me prenderam no canaviar, cada pé de cana era um ofício. Aô, menina bonita do vestido verde, me dá sua boca para matar minha sede. Aô, vou-me embara, não gosto daqui, nasci no sertão, sou do Ouricuri. Vou depressa, vou correndo, vou na toda que só leva pouca gente, pouca gente, pouca gente. Gente, esse poema é muito bom, tá? Ele vai representar o andar do trem de ferro, né? É como se estivesse acelerando, como se fosse a forma poética representa o acelerar do trem, o processo do trem no trilho, né? Andando ali. E quando ele fala café com pão, café com pão, café com pão, por que café com pão, gente? Isso é questão de prova, tá? E cai muito em vestibular. Por que café com pão? Justamente pela busca de uma identidade do povo brasileiro. Café com pão é o café da manhã do brasileiro, do bom brasileiro, né? Do brasileiro trabalhador,
café com pão, uma manteiga com queijo, mas café com pão, essencialmente, daquela época até hoje em dia. Então, essa busca de uma identidade brasileira, da comida brasileira, do povo brasileiro, vai estar na poesia moderna, que vai tentar construir uma identidade brasileira, ressignificar o que é ser brasileiro, tá? Justamente com uma linguagem tipicamente popular brasileira. Botafogo, né? Esse botar, esse verbo popular, né? Aô, que mais? Canaviar, né? Com a redução de canavial para canaviar, aô. Então, são palavrinhas aí da oralidade, né? Tipicamente populares, que vão relembrar um linguajar, um vocabulário tipicamente brasileiro, que é uma proposta estética do autor modernista brasileiro. Tá? Então, também representa o passar do trem, né? Quando ele fala foge bicho, foge povo, passa ponte, passa poste. É o que a gente vê na janela do trem, né? A mata, a vegetação, os animais. Então, é como se fosse um passeio de trem, né? Pelo sertão brasileiro, pela cultura brasileira, pela identidade brasileira. Tá? Isso é ser modernista, né? Ser experimental. É a fase heróica do modernismo brasileiro. Mário de Andrade, Ode ao Burguês, né? Gente, aqui tem implícita uma crítica bem forte, na verdade bem explícita, né? Ode ao burguês, ódio ao burguês. Né? Então, Mário de Andrade, um burguês falando mal de burguês, um hipócrita, né? Mas enfim, isso não vem ao caso. Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes joões, os duques urros, que vivem dentro de muros sem pulos e gemem sangues de alguns mil-réis fracos, para dizerem que as filhas da senhora falam francês e tocam o pantempo com as unhas. Eu insulto o burguês funesto, o indigesto feijão com toucinho, dono das tradições, fora os que algarismam os amanhãs. Olha a vida dos nossos setembros. Fará sol, choverá, arlequinal. Mas a chuva dos rosais, o êxtase fará sempre sol. Morte à gordura, morte às adiposidades cerebrais, morte ao burguês mensal, ao burguês cinema, ao burguês tilburi, padaria suíça, morte e vida ao Adriano. Ai, filha, que te darei pelos teus anos? Um colar, conto e 500, mas nós morremos de fome. Come-te a ti mesmo, ó gelatina pasma, ó purê de batatas morais, ó cabelos nas ventas, ó carecas, ódio aos temperamentos regulares, ódio aos relógios musculares, morte à infâmia, ódio à soma, ódio aos secos e molhados, ódio aos sem desfalecimentos, nem arrependimentos, sempre eternamente as mesmices convencionais. De mãos nas costas, marco eu o compasso. Eia, 2-2, primeira posição, marcha, todos para a central do meu rancor inebriante. Ódio e insulto, ódio e raiva, ódio e mais ódio, morte ao burguês de olhos, cheirando religião e que não crê em Deus. Ódio vermelho, ódio fecundo, ódio cíclico, ódio fundamento sem perdão. Fora, fora o bom burguês. Gente, uma crítica explícita à burguesia paulista do século XX, do começo do século XX. Tá? Essa questão, né, por exemplo, é bem explícita, né? Ai, filha, que te darei pelos seus anos, um colar, conto e 500, mas nós morremos de fome. Né? Então, a crítica, né, a esse status, manter o status, as aparências, né, que é tipicamente algo burguês, mas na verdade a gente morre de fome. Sustenta uma aparência bem vista esteticamente, de acordo com o padrão, mas morre de fome, né? Aquelas pessoas que vivem de título, de nome, mas não tem mais nada de patrimônio financeiro. A própria crítica ao sistema cultural da época, né? Ódio aos sem desfalecimentos nem arrependimentos, sempre eternamente as mesmices convencionais, ou seja, ao mais do mesmo, ao passadismo, às tradições, tá? Os modernistas, eles pregavam destruição aos museus, porque para eles a história era uma história contaminada pelo padrão europeu de se fazer arte. Então, para construir uma arte puramente brasileira,
tinha-se que destruir os museus, eles eram até mesmo anarquistas, tá? Morte ao burguês de olho, cheirando religião que não crê em Deus. Aqui uma crítica também à hipocrisia, né, do burguês, esse bom burguês, né, que é um burguês hipócrita, que fala e faz o contrário. Então, é um poema de crítica, né, novamente, à figura do burguês tão frequente, ao burguês industrial do começo do século XX, ok? E, para finalizar, Macunaíma, representante da prosa da primeira geração modernista, fase heróica. Macunaíma, gente, é uma obra de referência, tá, da literatura brasileira modernista, da primeira geração da fase heróica do modernismo, porque é uma obra totalmente experimental, de cunho surrealista, de cunho também futurista, que vai trabalhar com uma linguagem tipicamente brasileira, com vocabulário brasileiro, tá, com palavras de origem indígena e africana, rememorando a identidade cultural do brasileiro, do povo brasileiro. Tá? Então, Macunaíma, basicamente, é um índio que vai passar a narrativa toda tentando recuperar a Muiraquitã, que é uma pedra preciosa para a sua tribo. Ele vai percorrer uma série de percalços para poder reconquistar essa pedra preciosa. Ele vai até São Paulo, né? Uma São Paulo futurista, modernista, cheia de prédios, de automóveis, de veículos, e esse choque cultural do indígena com a metrópole, com a selvageria, a brutalidade do sistema capitalista, vai ser um grande foco nessa obra modernista. Tá? É uma obra experimental, na Macunaíma, principalmente no capítulo Carta para as Icamiabas, que eu vou disponibilizar para vocês lerem também, faz uma série de referências à São Paulo metropolitana, industrializada e moderna do século XX, tá? Ironizando essa São Paulo, o vocabulário paulistano, né, que tem muita influência da gramática do português europeu e assim por diante. As subversões linguísticas são muito interessantes. Tinha um córrego perto de um pau caído. Córrego é córrego, né? A palha e o fósforo, que é o fósforo, imaginou que a abóbora, que é a abóbora, né? Então, uma série de subversões linguísticas que é o modo como o brasileiro fala, tá? Então, em Macunaíma, há trechos também que abusam do gerúndio, enfim, a linguagem do brasileiro em si. E é uma obra que começa da seguinte forma, tá? Ela inicia assim: no fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto, retinto, filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Iracuera, que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia, essa criança que chamaram de Macunaíma. Já na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro passou mais de 6 anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava: ai, que preguiça. Então, gente, aqui é o retrato estereotipado do que é ser brasileiro, do jeitinho brasileiro, da figura que o brasileiro é uma pessoa preguiçosa, né, segundo o estrangeiro. Então, Macunaíma vai ironizar esses estereótipos do brasileiro que se tem. E vai retratar a própria formação da identidade do povo brasileiro. Em certo ponto, Macunaíma vai se banhar nas águas de um rio, de uma fonte mágica que transforma a cor da pele. Então, é um elemento surrealista da obra, né? E aí ele vai se tornar branco, tá? Um príncipe branco, ao passo que seu irmão Manape, se eu não me engano, vai somente conseguir, porque já está suja a água, vai conseguir se banhar, acho que somente nas palmas dos pés, né, nas plantas dos pés, e vai se tornar mulato, né? E o outro irmão dele, o Jiguê, se banha, acho que somente alguma parte do corpo e vai representar ali a pele vermelhada, né, do indígena. Então, essa fusão do branco, do preto e do índio, né, que vai representar a formação cultural da identidade do povo brasileiro. É um livro que vale muito a pena ser lido, tá? Vou tentar trazer na próxima aula alguns trechos para a gente ler também em conjunto, mas eu recomendo super a leitura para vocês, vale muito a pena, porque é um livro que cai muito, despenca no vestibular, nessa tentativa de compreender a formação da identidade cultural do povo brasileiro. Fora que é um livro que vai subverter aquela sequência romântica do herói bonito, belo. Aqui é um herói feio, né? O Macunaíma nasceu criança feia, né? Como o próprio narrador diz. E também é um protagonista, de fato, índio, e um índio negro, tá? Não é um índio branco aos moldes europeus do romantismo, como foi Peri em o Guarani, tá? É o índio como ele é, o índio brasileiro, tá? Sem nenhuma idealização.
Então, é uma obra ali, um clássico da literatura brasileira, para compreender essa formação do povo brasileiro, da nossa identidade, ok? E é isso, gente. Encerramos por hoje a nossa aula. Espero que tenham gostado, tá? Vou disponibilizar para vocês aqui no Cigar o link. E aí, na próxima aula, semana que vem, a gente tem um encontro síncrono, tá? Via Meet, que não será gravado, então não faltem a aula. Vamos continuar, vamos ler um pouquinho do Macunaíma e adentrar aí a segunda geração modernista, tá? Espero vê-los bem na próxima aula. Um abraço a todos e uma boa semana.